Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui com orientações. Hoje, no caso aqui, a respeito do conteúdo do nono ano do ensino fundamental, né, dos anos finais do ensino fundamental. E o que a gente vai tratar hoje é vamos dizer assim, de uma das crises que se instalaram na Primeira República, ok? Lembrando sempre que algumas atividades já foram repassadas aqui mesmo pelo canal do YouTube, certo? Hoje mesmo eu já coloquei 3 vídeos, não meus, mas de orientação, de suporte, né, para a coordenação da escola. Lembrando, estou me referindo à escola que eu trabalho aqui na rede pública de São Paulo. E hoje nós vamos tratar dessa crise, não da crise do Covid-19, mas da crise econômica e política que se abateu na Primeira República. Bom, esse período de crise, ele envolveu os 3 primeiros presidentes brasileiros. Lembrando, os 2 primeiros eram militares e o terceiro era um civil. Então, eu estou me referindo a Deodoro da Fonseca, primeiro presidente militar, o seu vice, Floriano Peixoto, também militar, e o paulista civil, né, Prudente de Moraes. Eu estou tratando aqui, se eu pegar a cronologia da história do nosso país, eu estou tratando aqui da nossa história de 1889, ou eu posso pegar a partir de 1891, que é o estabelecimento da primeira Constituição Republicana do nosso país, ainda no governo Deodoro, terminando aquele período de governo provisório e dando ao Deodoro realmente a posição de presidente, de forma indireta, certo? E então, de 1891, vamos pegar assim, até 1898, que é o final do governo Prudente de Moraes. Para vocês terem uma ideia dessa crise toda, nesse período, a gente vai observar a renúncia de um presidente, do Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891. A gente vai observar a Revolta Federalista de 1893 a 1895, que vai ser enfrentada pelo Floriano Peixoto. Essa revolta federalista, ela ocorre inicialmente no Rio Grande do Sul e depois ganha adeptos, a luta avança também para dentro de Santa Catarina e do Paraná. E a gente tem a Revolta da Armada, de 1893 até março de 1894. E a Revolta da Armada é uma revolta mobilizada pela Marinha, pelos marinheiros do país. Inclusive a própria capital brasileira, aqui o Rio de Janeiro, durante esse evento, durante esse fato aqui, essa crise que foi a Revolta da Armada, a capital chegou a ser bombardeada por canhões de navios de guerra. Ou seja, é uma situação extrema de crise, de guerra civil quase. E quando a gente imagina que tudo vai se resolver com a posse de um civil na presidência,
da República, de certa maneira, esse civil, o Prudente de Moraes, já a serviço das oligarquias cafeeiras, principalmente aqui do estado de São Paulo, né? Quando a gente pensa que a partir de então nós vamos ter uma situação mais sossegada no país, eis que novas revoltas, uma crise política tremenda aqui, inclusive com tentativa de assassinato do próprio presidente Prudente de Moraes, que vai se afastar do cargo temporariamente em virtude de uma doença. E aí, ao retomar o comando do país, meses depois, ele vai sofrer um atentado, mobilizado pelo seu vice, que era um jornalista baiano. E a grande revolta que o Prudente de Moraes aqui vai enfrentar é a Guerra de Canudos, certo? Lá no Nordeste. Pessoal, além disso, eu falei em revoltas, em confrontos, em uma série de problemas. A gente também tem que destacar a grande crise econômica que assolou o país a partir de 1890, com o fracasso da política financeira monetária do ministro Rui Barbosa, então ministro, vamos dizer assim, da Fazenda ou da Economia, do governo Deodoro. Essa crise econômica ela passa a ser conhecida historicamente como a crise do encilhamento. Em sala de aula, quando eu tratei desse tema, da crise do encilhamento, acabou se tornando uma oportunidade para que eu explicasse aos alunos um pouco do que é o funcionamento de uma bolsa de valores. Por quê? Porque a crise do encilhamento é uma crise financeira que vai ter como resultado, né, uma inflação galopante, um desemprego complicado, no caso da inflação disparada de preços, miséria, né? Quando a gente fala em inflação galopante, inflação alta, naturalmente isso afeta e diretamente a questão dos preços. Os preços vão subindo, né? Conforme a moeda vai perdendo valor, e perdendo valor porque ela está em grande quantidade circulando no mercado. O que ocorre? O ministro Rui Barbosa, vamos lembrar, 1890, a gente está falando de um período 2 anos após a libertação dos escravos, do fim da escravidão, do fim do trabalho escravo. Então, o que ocorre? Você então tem que, de certa maneira, estruturar o trabalho assalariado no país. E isso envolve, obviamente, certo? Envolve uma dificuldade corrente na época de pagamento de salários. Então, o que o ministro fez? Ele imprimiu moeda, certo? Ele jogou moeda no mercado. Através de quê, principalmente? Através de crédito. Então, o governo dava dinheiro para as empresas, para as pessoas abrir seus negócios e algo assim nesse sentido. Só que no decorrer do tempo, certo? Muitas pessoas tomaram esses empréstimos e simplesmente construíram empresas ou sequer construíram empresas, o que, de certa maneira, em meio a tudo isso, né, com esse fomento ao investimento e tal, muitas pessoas passaram então a investir no sistema financeiro, numa bolsa de valores. Quem coloca as ações para serem negociadas numa bolsa de valores são as empresas. As ações, elas são pedaços de uma empresa. Se a empresa apresenta lucratividade,
se a empresa está numa saúde financeira positiva, o valor dessas ações aumenta. E aí, quem comprou anteriormente essas ações por um valor menor, passa a se estimular a vendê-las no mercado para que lucre com essa movimentação. Então, o que ocorre? O governo concedeu muito crédito, essas empresas, né, muitas delas, no decorrer dos anos, elas não se mostraram saudáveis financeiramente, e isso lembra muito da grande crise econômica de 2008, das bolhas que se formaram nos Estados Unidos, principalmente, coração do capitalismo. E essas bolhas econômicas, em algum momento, elas explodem. Por quê? Porque as empresas, elas podem, de certa maneira, elas vão fraudar os seus balanços, elas vão anunciar, vamos dizer assim, movimentações que não condizem com a sua realidade concreta, e a médio e longo prazo chega um momento que essas empresas quebram. E as pessoas que haviam adquirido ações dessas empresas, de repente, fica com um papel na mão que perdeu completamente o seu valor. Daí o desespero, daí a quebradeira, daí a crise. Isso a gente vai observar, claro, são situações historicamente diferentes, mas existem mecanismos semelhantes, que foi, por exemplo, a crise de 1929, o crack da Bolsa de Nova York, que é um tema que a gente ainda vai tratar ao longo desse ano, em história contemporânea, história geral. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer justamente essa corrida, essa disputa dentro do sistema financeiro, do mercado financeiro, né? E daí que vai receber o nome de encilhamento, porque essa corrida é comparada de forma metafórica a uma corrida de cavalos, como se as empresas fossem os cavalos e tal, numa disputa aí. E esse encilhamento, o nome, vem pela cilha, ou seja, é uma espécie de cinta que prende o animal, que prende o cavalo, né? Que pega no dorso, aliás, no dorso dele, alguma coisa assim. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma grande crise econômica no governo Deodoro, e como todas as crises econômicas, quando elas se intensificam, né, isso acaba atingindo, claro, a classe política, e o país entra também em uma crise política. No caso do Brasil, durante a Primeira República, uma das questões, uma das disputas políticas em curso é justamente entre duas, vamos dizer assim, entre dois modelos de país, entre dois modelos de Estado, que são os modelos do federalismo e do centralismo. Os militares, como o Deodoro e depois como Floriano Peixoto, sempre tiveram a tendência de promover centralização do poder. Ou seja, de que você tem um centro de poder de comando forte, a União, e que os estados, então, de certa maneira, vivam a órbita dessa União, sem autonomia ou com pouca autonomia. A proposta federalista é de fortalecimento do federalismo. A nossa república, desde a Constituição de 1891, ela é posta como federativa. Ou seja, os estados e mesmo os municípios têm a sua autonomia garantida por lei. Então há uma disputa em torno disso já no início da vida republicana do Brasil. E até eu vou usar um exemplo da crise atual para que vocês entendam o que é o federalismo. Pessoal, há poucos dias o atual presidente
convocou cadeia de TV e fez um pronunciamento, no meu entendimento, absurdo. E, de certa maneira, estimulando que as pessoas retomassem a normalidade das suas atividades, em meio a uma pandemia global de Covid-19. Olha só, muitas pessoas, e gente até que é professor como eu, tiveram um entendimento equivocado de que uma ordem, de que um pronunciamento, de que a fala do presidente da República seria então suficiente para que então os municípios e estados seguissem a mesma linha de tarefa, de trabalho, de pensamento, como se o presidente fosse um chefe geral da nação. O Brasil não é uma monarquia, certo? O Brasil é uma república federativa. Ou seja, os estados e os municípios têm a sua autonomia. Quer um exemplo? Na rede estadual paulista, né, há um currículo do estado de São Paulo. Ou seja, o estado tem autonomia baseado em linhas gerais que são nacionais, mas baseado nelas, o estado tem autonomia para desenvolver o seu próprio currículo dentro da sua rede de ensino, que é estadual. E isso vale para as prefeituras do mesmo jeito. Então, agora, hoje, ou mesmo ontem, os governadores dos estados e muitos prefeitos têm, então, seguido as suas consciências e as orientações da comunidade médica e científica e mantiveram a política de resguardo e de quarentena. Entendem isso? Pois bem, essa disputa de uma visão federalista ou uma visão centralizadora é muito antiga. Remonta os primeiros tempos da nossa república. Tanto é que no sul do Brasil vai estourar uma violenta revolta federalista. E esse federalismo, no final do século XIX e início do século XX, ele está vinculado, ok? Às oligarquias cafeeiras, aqui principalmente do estado de São Paulo. E essas oligarquias ligadas ao café, elas vão ser, de certa maneira, uma pedra no sapato desses governos, de tal maneira, ok, que ao final desses 3 primeiros governos, Deodoro, Floriano e Prudente, essas oligarquias então vão consolidar uma ordem política no país que ela vinha conduzindo desde o início, com a chegada ao poder de Campos Salles. E aí sim você tem uma mobilização, uma articulação em torno daquilo que os historiadores consagraram como a política do café com leite, amparada na chamada política dos governadores. Tema para um próximo vídeo. Ok? Então, façam os exercícios propostos, leiam os textos do livro, procurem pesquisar livremente esses temas na internet. Hoje eu já enviei a coordenação da escola, 3 sugestões de vídeo sobre, de alguma maneira, um pouco daquilo que eu estou falando aqui e daquilo que vocês vão ler no material, certo? E continuem em casa, com a família, promovendo, né, a higiene, né, tendo aí os seus, vamos dizer assim, os seus cuidados
no contato e no convívio social, que dentro de algum tempo, de alguns meses, a gente vai, enfim, se ver livre dessa situação que é difícil, mas que exige de cada um de nós uma razoabilidade, uma centralidade, uma cabeça no lugar aí. Ok? Até a próxima. E um abraço aqui do professor.